Boa tarde, gente boa. Nós hoje estamos aqui para falar com Lígia Pires, que tem para partilhar connosco algo que é muito importante e tem sido importante na vida dela. Trata-se de missão, uma missão que ela está a desempenhar. Daí estarmos no programa Vocações e Missões. Boa tarde, Lígia. Obrigado por teres aceito o meu convite. Eu mais uma vez ia te pedir, já fizeste isso no Gente com História, mas que dissesses brevemente quem és. Boa tarde, América. Obrigada pelo convite e por esta oportunidade de falar um bocadinho desta missão que é tão especial para mim. Eu sou a Lígia, vivo em Vila Nova de Gaia e já tenho esta missão há mais de 20 anos. Começou precisamente no ano 2000. E como é que chama a missão? A missão chama-se, tem página no Facebook, é Amo, uma afilhada em Moçambique. Amadrinhamento de meninas órfãs, daí o acrónimo AMO. E pode ser visitado no site? O site tem um nome? O site é, no Facebook é AMO, uma afilhada em Moçambique, e o site é www.afilhadaemmocambique, né? Sem a cedilha, tudo junto, .com, afilhadaemmocambique.com. Vamos começar pelo fim. Como é que alguém que queira ser madrinha ou padrinho pode fazer? Pode precisamente ir ao site, lá descreve como se processa todo o projeto, e depois no final, numa das últimas páginas, tem uma parte que diz ficha de inscrição, onde a pessoa pode preencher os seus dados e automaticamente eles são enviados para mim e eu dou seguimento ao processo a partir daí. Quem não tiver internet e saiba deste projeto, tem alguma forma de chegar até ti? Sim, pode sempre através do meu telefone, se alguém te perguntar, tu tens e dás à vontade, não tem problema nenhum. Sim, também acontece isso. Há pessoas mais velhas, assim, são madrinhas na mesma. O processo é fácil, digamos, ser madrinho ou padrinho de uma criança em Moçambique é um processo fácil? Tem burocracia? Como é que é? Não tem muito. Eu se calhar vou começar pelo princípio, só para perceber o enquadramento e o encadeamento. Portanto, este projeto surgiu, como eu dizia, no ano 2000, quando umas irmãs moçambicanas estavam cá em Portugal a estudar e decidiram, na comunidade cristã que eu pertencia, foram convidadas pelo meu padre da altura e ele levou-as a falar-nos um bocadinho da realidade delas em Moçambique. Esta realidade, como se imagina, e infelizmente mais de 20 anos depois não é muito diferente, é uma realidade muito dura, em que as irmãs são muito poucas e têm orfanatos com centenas de crianças e nenhuma ajuda do Estado, vêem-se muito aflitas, chegam à despensa e têm as despensas vazias e têm às vezes 60, 70, 80, 100 bocas para alimentar no orfanato. E então, quando eu ouvi as irmãs falar-nos disto, eu comecei a pensar, ok, nós agora podemos juntar aí o que foi o que fizemos na nossa comunidade e damos-lhe algum dinheiro para quando elas voltarem poderem ir às compras, não é? Comprar leite, arroz, ou o que for preciso. Mas, e depois, no mês seguinte e no outro, as crianças precisam de comer sempre, não podem ter uma ajuda esporádica. E aí surgiu a ideia deste projeto, que é qual? Arranjar em Portugal padrinhos e madrinhas portuguesas que possam sustentar uma destas crianças durante todo o seu processo de formação, desde que entra até que sai na casa das irmãs. Alguns destes processos são mais longos, claro, outros são mais curtos, dependendo das idades das crianças. As nossas irmãs têm, geralmente, meninas a partir dos 6, 7 anos, por exceção têm mais novinhas, mas por norma é isso. E depois, até se formarem, até 20, 18, 20 anos, por aí fora. E há madrinhas que acompanham têm vindo a acompanhar todo este processo de acompanhamento das meninas. E o projeto tem duas vertentes, é a vertente monetária e é a vertente afetiva. A vertente monetária, que é o mínimo de 20 euros por mês, em que foi na altura o que se estabeleceu com as irmãs que seria o mínimo para elas sustentarem uma criança, e tem a vertente afetiva porque
conforme as irmãs mandam uma fotografia e uma história da menina, também os padrinhos se comprometem a mandar uma fotografia sua, um pouco da sua história, e depois, de vez em quando, no Natal, na Páscoa, no aniversário, quando quiserem, podem escrever, podem mandar um presentinho. Hoje, com as tecnologias, já se consegue fazer uma videochamada para o telemóvel das irmãs, que as meninas não têm, obviamente. Claro. Mas já se consegue escrever um e-mail, já... Pronto, mas elas gostam muito das cartinhas, não é? Andam abraçadas às cartinhas, dormem com as fotografias dos padrinhos. Elas ainda gostam muito dessa parte da física, não é? Da correspondência, que nós já desleixamos um bocadinho. E pronto, falaste num aspecto interessante. São no mínimo 20 euros por mês, mas num tempo em que estamos a viver, em que muita gente não tem grandes rendimentos porque estão desempregados ou porque ganham muito pouco, para eles 20 euros por mês às vezes é assim um bocado pesado. Não há outra forma de colaborar? É assim, eu já tive madrinhas, felizmente poucas, mas uma ou outra, que com muita pena teve que desistir, ou por uma situação de desemprego, ou aliás, algumas até interromperam e depois voltaram. Pronto, isso acontece. Pode acontecer isso. Sim, já aconteceu. Sim. E há pessoas que deixaram e depois, quando voltaram a ter emprego, voltaram a retomar. Há, por exemplo, pessoas que também, em vez de pagarem mensalmente, porque isto custa menos estar a despender esse dinheiro, por exemplo, quando recebem subsídio de Natal, pagam meio ano, quando recebem subsídio de férias, pagam outro meio ano. Pronto, e preferem pagar assim ao semestre e ficam mais, orientam-se melhor, porque há essa possibilidade e também de pagar ao trimestre. Quem tiver essa dificuldade e não puder de todo assumir um compromisso desses, pois pode perfeitamente fazer um donativo esporádico, porque acontece, e às vezes, a sítios onde eu ia falar, havia pessoas que diziam isso, que não podiam assumir isso, mas gostavam de dar para as irmãs irem comprar leite para os bebés, ou para irem comprar fraldas, e pode dar-se assim um donativo esporádico e não tem problema nenhum, as irmãs agradecem muito. E claro, tudo tem depois recibos para o IRS, tudo é passado como recibos de donativos, portanto as pessoas também têm sempre depois esse benefício fiscal. Quem quiser enviar presentes tem que enviar por si próprio, ou seja, não há nenhuma época no ano em que vocês enviem contentores. Não, chegou a haver contentores, mas depois era um trabalho, logisticamente era muito complicado. As irmãs mesmo cá são cada vez menos, não é? E cada vez mais idosas. Era um trabalho muito pesado fisicamente fazer e também lá era complicado o descarregamento, muitas vezes elas eram roubadas no próprio Porto, em Maputo, tinham que estar lá como sentinelas enquanto aquilo era descarregado, para também lá não serem roubadas, era muito complicado, E o correio é fiável, enviando... Pois, também há essa questão. Aqui, se for para a capital, porque nós trabalhamos com 4 orfanatos, são dois na capital e são 2 em Climana, mais ao norte. Se for aqui para a capital, por norma, as coisas não se perdem. Se for mais para norte, já aconteceu perderem-se, portanto, aconselho-se sempre a mandar tudo em correio registado. E algumas pessoas preferem nem arriscar, ou porque já tiveram uma má experiência de se perder, ou porque preferem que a menina escolha, então o que é que fazem? No mês do Natal, no mês em que a menina faz anos, ou na Páscoa, não é? Porque são padrinhos, transferem mais um extrazinho, em vez dos 20 euros, dão 40 ou 50, e as irmãs vão com as meninas ao mercadinho, ou uma lojinha, e elas escolhem o que elas quiserem, e depois tiram até uma boa opção essa, não é? Tiram uma fotografia, mostram aos padrinhos o que comprarem, ou assim, escolhem ao seu gosto. Isso até dar a possibilidade das crianças, juntamente com quem delas cuida, poder escolher aquilo que mais quer, que mais deseja, que mais precisa. Se calhar até é uma boa ideia. É isso. Lígia, tu estiveste em Moçambique, pronto, viveste perto desta realidade. Porquê num país destes haver tanta criança abandonada a ter que ser acolhida e sem qualquer proveito, sem ter laços familiares, muitas vezes não os têm, muitas vezes vivem em plena miséria, porque se não forem as irmãs também pobres a dar-lhes alguma coisa, passam fome, passam privação de saúde.
é triste num país que até tem razões para ter muita riqueza, haver tanta miséria. Porque será que isto tem a ver com a guerra, com a política, são questões sociais? Sim, é um bocadinho de tudo isso. Aqui há uns anos, claro que tinha mais a ver com vítimas de guerra, hoje essas pessoas já são adultas, já não é tanto por aí. Infelizmente, a miséria continua igual, porque não só em Moçambique, como em muitos países africanos riquíssimos, temos o problema da governação, que pouco ou nada se preocupa com eles, não é? Não têm apoios nenhuns, as irmãs, e quem diz as irmãs diz outras congregações. Nós, são as Irmãs Franciscanas Hospitaleiras da Imaculada Conceição, a CONFIC, com que trabalho. Mas, por exemplo, os padres salesianos têm uma obra semelhante para os rapazes, de rua, e outras, como as Irmãs da Caridade, da Madre Teresa de Calcutá, têm para os bebés, os berçários, e nenhuma delas, todas elas só sobrevivem com donativos e com apoios de fora. O que acontece é, para começar, há crianças nas mesmas famílias, por exemplo, se um dos elementos morre, porque as pessoas morrem muito jovens, por exemplo, se morre o marido, a mãe não arranja outro marido se tiver filhos do casamento anterior, muitas vezes. E então, para terem, ou quando arranjam um novo homem, às vezes vão entregar às irmãs ou deixam ficar as crianças do casamento anterior. Isso acontece, infelizmente, muito. Acontece, por exemplo, nas aldeias, se for uma criança deficiente, por norma, muitas vezes é abandonada. Se for uma criança albina, por exemplo, também muitas vezes é abandonada. Se for crianças de famílias de 7, 8, 10 filhos, em que os pais trabalham no campo, muitas vezes até fica só a mãe, o pai tem 2 ou 3 mulheres, não há como alimentar as crianças, né? As irmãs passam e veem aquelas misérias, e nós tínhamos uma irmã maravilhosa, que era a irmã Susana, que Deus tem, que eu ainda presenciei isso, de ir com ela de jeep pelo meio das aldeias, e ela dizer, olha, vai buscar aquela criança, vamos levá-la. E eu, irmã, mas não, está ali no meio do mato, não tem água, não tem comida, não tem luz, não tem nada, a gente vai falar aí com os pais e vamos levá-la. Andávamos mais 1 quilómetro ou 2, olha, aquele menino está ali na rua a pedir, vamos levar. E nós pegamos assim nas crianças, como em Portugal às vezes se pega num animal abandonado porque está assim na rua, e ela, estas crianças, se a gente não pegar nelas, da próxima vez que eu passar aqui vão morrer. Pois. E era real, e ela falava depois com as famílias, e dizia, olha, eu vou levar ela dizia, vou carregar esta criança, porque vocês não têm condições. Irmãs, é meu filho, é teu filho, mas parem de fazer filhos. A própria irmã dizia, às vezes com 8, com 10, como é que é possível vocês alimentarem as crianças todas? E são coisas verdadeiramente diferentes, né? Em Maputo é assustador. Nas aldeias como é que em Moçambique, em Maputo e em Moçambique, há zonas ainda piores, como é que se consegue sensibilizar as mulheres, os casais, digamos assim, a programarem a gravidez, a gerir o número de filhos? É muito complicado, não é? É complicado, porque é assim, porque para um homem, uma mulher que não dá filhos é logo para deitar fora. Exatamente. Começa logo por aí. Eu cheguei a presenciar uma mulher a dizer, nem sequer se sabia se era ele ou se era ela que não davam filhos, mas eu cheguei a presenciar uma mulher a dizer ao marido, eu não te consigo dar filhos, está na hora de ir buscar outra mulher. E às vezes aceitam outra mulher na própria casa, e depois é uma coisa impressionante, e vivem com 2 e 3 na mesma casa, e com os filhos de todas juntos, mudar a mentalidade também é um trabalho que as irmãs têm feito na promoção da mulher, mas claro que não é fácil, Digamos que é um pouco aquilo que era aqui há um século, ou ao ponto de vista em Portugal, tinha algumas parecenças, porque se não houvesse filhos num casal, normalmente era a mulher a culpada, nunca era o marido. Exatamente, nem se punha a questão de outra maneira, né? De outra maneira. E lá é um pouco assim. Agora, além disso, há também vítimas da SIDA, que esteve em grande em Moçambique, não é? Atacou também fortemente. Agora, infelizmente, já há muitas vítimas do Covid, já há muitas crianças que estão a chegar aos orfanatos que ou o pai, ou a mãe, ou uma avó, que às vezes cuidava, tratava e morreu já agora com o Covid, e já estão a receber vítimas desta pandemia também. Eles nunca se livram de uma, já estão noutra, não é? Por exemplo, lá para o norte,
lá para o norte, em Nampula, há milhares de crianças deslocadas com estes últimos acontecimentos que nós temos visto, não é? É uma sucessão de acontecimentos mais fracos são sempre os últimos, não é? Já falaste um bocadinho disso, mas como é que tu te envolveste tão profundamente neste projeto? Como é que surgiu este projeto na tua vida? Pronto, essa irmã que eu ouvi falar, era uma conferência que era para nem ir, porque era na quaresma, era frio, era chuva, e a própria irmã também muito tímida, que era a muito querida irmã Isaura, também não queria ir falar, também, o que é que eu vou dizer, também com muita vergonha, mas pronto, acho que o Espírito Santo nos iluminou às duas, e eu fui ouvir, e ela foi falar. E aquilo tocou-me tão profundamente que eu disse, meu Deus, mas como é que é possível terem tantas crianças em casa? Ela chegou a contar que, portanto, se tinham um bebê de colo, por norma não têm muito, como eu digo, elas recebem-nos um bocadinho mais velhinhos, os bebés estão mais com as irmãs da caridade, mas chegou a acontecer terem bebés de colo e não terem dinheiro para comprar uma lata de leite em pó. Então uma das irmãs pegava no bebê de colo, ia até ao hospital, ver se estava alguma mãe por ali na urgência e pedia para lhe dar de mamar. Dando de mamar a este bebê, porque as irmãs não tinham como comprar leite, e senão o bebê morria, não lhe podiam dar de comer, não é? E portanto, ela contar estas histórias, ia contar isso, às vezes ver que tinha que fazer qualquer coisa para comer para 90 crianças, e ter as latas de feijão vazias, os sacos de arroz vazios, andavam a pedir de porta em porta, porque também há gente muito rica em Maputo, não é? E tentavam andar a pedir de porta em porta, a ver quem lhes dava um bocadinho aqui, um bocadinho acolá, para tapar aquelas bocas. Eu disse, isto tem que ter uma solução, tem que haver uma forma de elas mensalmente contarem que têm aquele valor ali e que vão poder pelo menos ir às compras, comprar o básico, não é nenhum luxo, não é? Mas as casas das irmãs, fora dali, as casas são verdadeiro oásis, e as meninas que estão com elas vivem de uma forma maravilhosa, comparativamente ao que se passa dos muros para fora, não é? É mesmo... Digamos ao Ia que quando lá estiveste, tu fizeste trabalho de terreno durante quanto tempo? Eu estive só em tempo de férias, estive só um mês de cada vez, das 2 vezes que lá fui. Mas pronto, visitei as casas todas, inclusive algumas com que ainda não, com que não trabalhamos, mas visitei os orfanatos e as obras todas dela ali em Nampula, em Quelimane, em Maputo, claro, no Guru, pronto, elas têm uma obra extensa e fantástica, e de facto as meninas ali têm refeições certas, têm banho quente, têm roupa lavada, têm escola, livros, cadernos, material escolar, que são coisas que os meninos à volta não têm, não é? Exatamente. Não têm. Exatamente. E tu, durante as 2 missões que estiveste, qual era a atividade que mais gostavas de desenvolver? Pronto, cada pessoa que vai, e qualquer padrinho pode ir, e madrinha, e já tenham ido, curiosamente, em férias também, cada pessoa usa os seus dons, não é? Para ajudar ali um bocadinho as meninas. Eu, como estou ligada um bocadinho ao ensino, tive um bocadinho nessa parte com elas vindo da escola ajudando nos trabalhos de casa, em algumas explicações e preparação para os exames das mais velhas, tive um bocadinho nessa área com elas. E estive muito dedicada a esta parte do projeto, não é? Que é o que me levou lá. Porque o projeto começou em 2000, mas eu só fui lá 2 anos depois. Eu tive o projeto ainda 2 anos sem conhecer diretamente a obra, era só por fotografias. E então fui no ano 2002 a primeira vez, e pronto, ao visitar as casas todas, a minha ideia também era muito fotografar mais para o projeto, falar com as crianças na primeira pessoa, fazermos uns vídeos, também ajudá-las a escrever as cartas para os padrinhos, ter com elas também aquilo que elas necessitavam. Os padrinhos perguntavam sempre, veja o que a minha afilhada precisa, para depois mandar. Eu também estive muito dedicada em cada casa, menina a menina, para estabelecer esse contacto direto com os padrinhos. Ficaste com saudades do que lá viveste? Querias lá voltar? Sim, pretendo ver se tudo isto termina, porque já não vou lá há muitos anos, que entretanto também acabei a vida universitária, comecei a vida profissional, e é complicado tirar assim um mês seguido, não é? Claro. Pronto, mas também para ir menos, não é? A Não viagem é muito longa,
E eu ao ir tenho que visitar as casas todas, não posso deixar de ir a uma, porque pronto, não só tenho lá amigas em todo o lado, irmãs muito queridas, de quem tenho muitas saudades, como queria ver a obra toda outra vez, portanto tenho que me disponibilizar a ter bastante tempo livre, mas quero ir, claro. Fiquei com saudades, o que se vive é chocante, não é? Para nós é chocante. É chocante ver aquela pobreza, ver as crianças na rua, em Maputo, ver as lixeiras com os meninos a catar o lixo, a ver o que é que podem apanhar, ver crianças muito novinhas, meninas muito novinhas nas ruas à noite, na prostituição, mas meninas de 12, 13, 14 anos, é muito triste. Algumas delas em troca de algum pão para levarem para casa para o resto da família. Ali mais para o interior, ver as crianças todas descalças, sem roupa, sem comida, sem entrar naquelas palhotazinhas e haver zero para porem no tacho, não terem nada. Mas mesmo assim, toda aquela alegria, toda a forma como nos recebem. Tive gente que foi buscar a única manga, a única banana que tinha na barraquinha para me oferecer, e ficavam ofendidas se eu não aceitasse, né? Sim. E gente muito generosa, e apesar de tudo sempre com um sorriso, sempre com uma forma tão leve de encarar a vida que nós nem conseguimos perceber muito bem. É inquietante, não é, Lígia? Como é que nossas crianças, tendo tanta coisa, deitam fora, desperdício, e estas crianças que têm tão pouco são tão felizes? Sim. E foi uma das coisas que mais me chocou, de facto, foi o regresso. Por exemplo, quando cheguei, e como era natural, não é? Ao fim de um mês, a família tinha preparado uma recepção com uma mesa à português, não é? De tudo um pouco, com a família toda, ainda se podia fazer festas com 20 pessoas. E então, para mim, eu só cheguei e vi a mesa e comecei logo a chorar. Disse, como é que é possível uma mesa destas em que vamos ficar cheio de restos, vamos acabar por estar ao lixo, não conseguimos, porque é a realidade. E na altura eu era professora, igualmente na escola eu estava sempre a ver os baldes do lixo nos recreios, com pães inteiros, com pacotes de bolachas, porque tinham comido uma bolacha, não gostavam de estar ao lixo, trincavam o pão, punham o pão inteiro ao lixo. Esse contraste para mim foi um choque. Foi um choque, é chocante, realmente. É chocante. Sim, é um choque. E ver que, no entanto, lá as crianças, mesmo sem nada, são capazes de uma partilha, de uma coisa extraordinária. Eu cheguei a levar pacotes de reboçados e algumas delas trincavam o reboçado com o dente e dividiam para dar o reboçado para várias. E mesmo as bolachas. Não havia nenhuma criança que fosse capaz de eu ter um pacote de bolachas ou de eu ter ido comprar ao mercado, de pegar na bolacha e comer sozinha. Nunca vi isso. Qualquer criança, porque também tem sempre muitas ao lado, mas era incapaz de pegar e trincar sem partir e dividir com o que estava ao lado. Temos muito que aprender com estas civilizações, não é? Sim, temos muito. As irmãs também incutem muito isso, não é? As irmãs também incutem muito esse sentimento de partilha e sempre fazem ver, por exemplo, mesmo padrinhos nas casas, às vezes há meninas que ainda não têm padrinhos e outras já têm. E há meninas que recebem presentes e outras não. E, portanto, mesmo quando recebem os presentes, as meninas tentam partilhar, tentam não fazer inveja às outras. As irmãs também tentam gerir isso da melhor forma entre elas, para elas também, não é? Aquela casa é a lição de vida delas, é dali que elas vão ser as mulheres do Moçambique da manhã, não é? Portanto... Apesar de tudo, no meio dessa pobreza toda, da escassez de bens, há outros perigos, ou seja, as casas são vandalizadas, há muita violência à volta das irmãs, ou seja, atacando as irmãs, as casas. Houve um período que sim, né? No período de guerra civil, agora lá para o norte também é perigoso. Nestas nossas irmãs, a maior parte das casas são todas moradas, não é? Bem moradas, altas, e têm sempre um guarda noturno que cerca toda a casa durante a noite. Por norma não têm tido problemas assim de maior, não. Disseste um bocado que havia algumas casas espalhadas por todo Moçambique.
Estas irmãs têm projetos noutros países, também há este projeto noutros países africanos, ou é só em Moçambique? Sim, não, elas estão noutros países também, eu só conheço Moçambique, mas também têm na África do Sul e também têm na Índia, elas estão cá em Portugal também, não é? Não é Sim, eu nesta área. conheço, sim. Pois, não é nesta área, Mas este projeto é só em Moçambique. Nada de meninas órfãs, não, tem mais casas. Eu é que só me dediquei a este e foi o único que eu conheci e tenho este projeto com elas lá, porque mesmo lá já são tantas casas, não é? Já não é fácil de gerir, mas há uns países maiores e com mais necessidades. Quantas casas são? Tu disseste há um bocado, há algumas, não sei se disseste do projeto, elas têm mais. Do projeto são 2 no Maputo, uma fica mesmo ali no centro de Maputo, outra um bocadinho mais distante, que é em Momemo, ali para Marraquena, um bocadinho mais distante do centro, e depois são 2 em Quelimane, que é lá mais para o norte, sim, uma província lá da Zambésia, mais para o norte. Mas há uma realidade que ficou inerente na nossa conversa, aliás, tocaste-me ao leve essa questão, as irmãs cada vez são menos, cada vez há menos vocações consagradas. Há um período daqui a uns anos as casas terem que fechar, não haver gente para administrar, para orientar, para fazer esse trabalho missionário continuado. Há alternativas em vista se isso vier a acontecer, ou tens esperança que num futuro a coisa retroceda e haja mais vocações, mais missões, mais vocações consagradas para abraçar estes projetos, além dos leigos, haver irmãos e irmãs que se consagrem a estes projetos missionários tão bonitos? Sim, elas têm ajuda de alguns voluntários que vão de vez em quando. Eu, por exemplo, quando lá estive, elas tinham uma organização espanhola que tinha ido lá. Na casa de Maputo, elas têm até uma casinha dentro dos muros do orfanato. Tem uma casinha com 4 quartos que são precisamente para receber voluntários. Estes padrinhos, alguns têm ido, fazem também voluntariado, e há várias organizações que de vez em quando põem lá voluntários e que vão ajudando. Sim, mesmo lá do Maputo, elas têm uma outra ajuda. É mais fácil para as casas que estão na capital. As que estão lá mais para o norte, como é muito distante, não é? Acabam por ter sempre mais dificuldades. Claro que as irmãs têm sempre esperança de que haja uma outra vocação, mesmo entre as próprias meninas que elas criam, isso pode acontecer. Mas já tinha acontecido? Já aconteceu, sim. Das meninas que elas criaram acabar por entrar. Mas os apelos lá como cá, não é? Do mundo exterior são sempre muitos e não é fácil. Mas mesmo assim, Luís, ter-me parecer que em África, no Brasil, nestes países mais nobres ou ainda menos civilizados, entre aspas, que ainda assim há mais vocações do que no nosso mundo ocidental, ou seja, as pessoas deixam-se guiar mais por o instinto vocacional, missionário, entregam-se mais à missão. Não te quero parecer isso. Sim, eu penso que sim, e penso que também em Moçambique, e eu presenciei isso, a população em geral tem muito respeito pelas ordens religiosas. Nós em qualquer lado que vamos com uma irmã ou com um padre, porque tem o cabeção, uma irmã que tem o hábito que é logo facilmente identificada, vê-se em qualquer sítio, no mercado, até na fronteira, quando fomos à África do Sul, vê-se um respeito e uma reverência por eles, porque as pessoas também têm noção, mesmo os mais pobres nas aldeias, têm noção de que se não forem as ordens religiosas, estas irmãs, por exemplo, e outras, como já disse, de padres também, a Casa do Gaiato tem uma obra extraordinária em Maputo e no resto de Moçambique, na Beira, eles têm noção de que se não fossem estas ordens religiosas, então o caos social era inigualável, não sei o que seria, porque todas estas irmãs têm a seu cargo centenas de crianças de todas as congregações, são elas que as estão a formar e que hoje em dia são médicas, são professoras, são enfermeiras, e quase todas, mesmo mais adultas, que a gente às vezes vai a uma repartição, fui com as irmãs às finanças ou aos correios e eu fui criada no lar, não sei o quê, a minha irmã esteve no lar das irmãs tal. Portanto, praticamente todas elas passam
têm um contacto muito direto com a vida religiosa, não é? Não só são criadas pelas irmãs, toda a gente vai muito à missa, há pessoas que fazem quilómetros para ir à Eucaristia, missas de 2 e 3 horas, não é? Missas algumas sem igreja, ao sol, só com um toldozinho que alguém faz com umas palmeiras, e vem gente de todo o lado, as pessoas são muito, 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 muito religiosas e são muito dedicadas ao outro, têm muito este sentido de partilha, de comunidade. Eu acho que não é difícil no seio disto surgirem vocações. Porque, se me permites, Américo, eu acho que a falta de vocações aqui também, no mundo ocidental ou oriental ou em qualquer civilização, tem muito a ver com a falta de bons cristãos, não é? Se nós não sabemos fazer cristãos, não vamos conseguir saber fazer padres nem freiras, não é? Portanto, num país em que eu acho que as pessoas são educadas desde muito jovens para o espírito de partilha, para o espírito de comunidade, ou seja, para a essência do que é ser cristão, não é difícil surgir uma vocação a partir daqui. Se calhar, Luís, era necessário, digo eu, o trabalho missionário que se faz lá fora, fazer-se cá também. Pois, claro, muito isso. Claro, porque acontece lá também, e isso é uma realidade que também aconteceu aqui há uns anos atrás, não é? Muitas crianças, tanto rapazes como raparigas, vão para os seminários e para a casa das irmãs, porque têm, e mesmo para noviças, porque é a única hipótese que às vezes têm para estudar, para se formar, e não é tanto porque descobriram uma vocação religiosa, mas começam por experimentar de uma coisa que depois acabam por gostar, porque os exemplos que têm à sua volta são exemplos que os cativam e que os levam a querer ser como aquelas pessoas são, não é? E portanto não é difícil. Pois, a realidade é essa, é que nós aqui temos muitas possibilidades de experimentar muita coisa, e não estou aqui a rotular nada, mas muita coisa, e muitas vezes não temos a possibilidade de experimentar uma vida mais dedicada à missão, mais dedicada a fazer o bem ao outro. Sim, um jovem, quando chega a uma idade em que já não sabe muito bem fazer a vida, chega aos 14, 15 ou 16 anos, sente-se desorientado e não tem ninguém que lhe aponte o caminho para irem ter com uma ordem religiosa, para seguirem uma vocação. Todos querem que os filhos tirem bons cursos, sejam bons estudantes, mas fora isso ninguém se preocupa em encaminhá-los para lado nenhum, nem motivá-los para coisas assim deste género. Sim, eu conheço inúmeros exemplos e tu se calhar também conheces, alguns se calhar não sabes, mas conheces, de padres e freiras cá que os pais sofreram um tremendo desgosto quando eles disseram que iam para a vida religiosa. Tantos casos. Conheço tantos, não é? Como se fosse era um estado de choque. Em Moçambique isso é uma alegria, é uma alegria para as famílias, por norma para os pais, ter um filho padre, ter uma filha freira, é um orgulho para a família. Eu conheço o caso de um padre, agora é padre, que foi ameaçado de ser deserdado se quisesse ser padre. Sim. Pronto, Ainda ontem estive na casa destas irmãs que elas têm aqui na Casa de Saúde da Boa Vista. Encontrei uma irmã que é da minha idade, eu cheguei a fazer retiros com ela e tudo, e ela encontrou-me lá, eu fui lá visitar uma irmã moçambicana, precisamente, que está cá, e ela encontrou-me lá por acaso, e o que eu me lembrei disso, ao olhar para ela, pensei, o que ela comigo chorou, porque os pais cortaram relações com elas quando ela ficou com eles. Pai e mãe, ambos. Foi uma luta, por exemplo, foi a própria congregação e as irmãs mais velhas tiveram que andar a fazer um trabalho com os pais para depois aceitarem a educação da filha. Portanto, é completamente diferente. Enquanto que antigamente era quase como uma honra, um privilégio, termos um filho ou uma filha consagrada, agora já não é assim. Queremos que haja, mas não queremos que sejam nossos. Sim, isso acontece, mas isso não acontece. Isso em Moçambique não, isso em Moçambique por acaso ouvi. E isso, e tem um grupinho muito, muito interessante de meninas, de noviças lá. Também uma grande irmã com quem ouviste outro dia, a irmã Olinda, ela esteve nessa parte da formação das jovens, e era um grupinho muito interessante, onde eu cheguei a conhecer, e acho que hoje em dia são
são irmãs e estão aí a trabalhar pelo bem comum. Nós Como elas dizem, onde houver o bem a fazer, que se faça. É o lema da congregação e elas vão muito por aí. É muito bonito. Nós estamos na reta final da nossa conversa, desta partilha daquilo que tem sido a tua missão e que grande missão. Eu não sei se ficou alguma coisa de importante para referir, porque isto aqui fala de missões. De referir de facto que esta componente monetária, claro que é muito importante para as irmãs e poderem sobreviver e saberem que têm esta ajuda ao fim do mês e podem ir ao mercado e sabem que no mês seguinte vão ter dinheiro para ir ao mercado outra vez. Claro que isto para elas é imprescindível e para as crianças que precisam de comer e de vestir e de ter um material escolar. Mas para as crianças é muito importante também esta parte afetiva do projeto, não é? Porque algumas delas são frutos de abandonos muito, muito dolorosos, não é? Foram deixadas abandonadas bebés no mato, abandonadas na maternidade, muitas delas deixadas lá pelas próprias mães, ficam a chorar nas grades e as mães irem-se embora, ou seja, são crianças algumas delas com traumas muito profundos. Então saber que há alguém, nem que seja do outro lado do mundo, que até elas podem nunca conhecer, mas que lhes escreve um postal, que lhes manda umas canetas coloridas com uma boneca e uma pecinha de roupa, que lhes telefona só para dizer parabéns ou Feliz Natal, para elas isto é muito, muito importante e faz parte do desenvolvimento integral delas, porque imagina em Moçambique não há apoio psiquiátrico nem psicológico, não é? Portanto, elas têm que desenvolver sozinhas. Claro. Mas quem se torna padrinho, quem adota uma afilhada, provavelmente afilhadas porque são meninas, não há meninos, são meninas. Nas irmãs são meninas. Como disse, há obras semelhantes, mas dos padres salesianos e da Casa de Baiato, por aí, mas é diferente. Quem quiser ser madrinha, o trabalho, quer dizer, a missão de ser madrinha, o padrinho, pode ser os dois, não é? Vai até eles atingirem a maioridade, isto a ajudar economicamente até à maioridade, ou vai para Sim, até se formarem. Elas fazem muito lá aqueles cursos médios, não é? Sim. É até à 12ª classe, as irmãs depois, e também não há possibilidades. Escolas públicas, as universidades públicas são poucas e as privadas são uma fortuna. Claro. Portanto, por norma, eles fazem aqueles cursos técnicos médios, já podem ser professoras com esses cursos, primárias, já podem ser enfermeiras, pronto, e fazem contabilidade, fazem esses cursinhos médios até na agricultura. Pronto, e os padrinhos, por norma, ajudam até isso. Sim. Alguns padrinhos, se amadrinharem uma menina mais velha, de 12, 14 anos, já só estão com ela, não é? 5 ou 6. Mas há madrinhas, eu já tive madrinhas que já madrinharam meninas com 5 e 6 anos, acompanharam-nas quase até aos 20, elas já casaram, já tiveram filhos, já foram à vida delas, já estão nos seus empregos, e as madrinhas voltaram a amadrinhar outra mais novinha, e estão a iniciar segundos e terceiros processos, que o projeto já tem 20 anos. O padrinho pode escolher a idade da afilhada? Pode. Assim, fotografia, não, por norma não mando, claro. Não é? O que eu faço é, quando recebo a inscrição para a madrinha, como eu digo lá no site, numa parte que diz ficha de inscrição, vem automaticamente para mim e eu pergunto sempre essas duas coisas. Se a pessoa tem preferência pelo orfanato, ou de Maputo, ou de Colimane, e se tem preferência pela idade. Dentro disso, envio uma das meninas que esteja naquele momento ainda sem ajuda. Sim. E a partir daí, eles é que seguem a parte do contacto. Há uma coisa importante que ficou por dizer, que é, até porque agora esteve em causa ainda há poucos dias, o destino dos dinheiros que se vem dando até para ajudar estas vítimas de Nampula que nós temos visto e que houve o bispo de lá a dizer que muitas ajudas dessas não chegam. E eu pensei, isto é muito importante ser dito, porque este dinheiro que é entregue pelos padrinhos vai ao cêntimo ser entregue nas mãos das irmãs que gerem as casas, ao cêntimo. Isto é tudo um processo interno, porque não há funcionários pelo meio, não é? Eu sou voluntária, as irmãs são freiras da congregação, portanto não se perde dinheiro absolutamente nenhum, não há comissões bancárias, todo o dinheiro é depositado numa conta que as irmãs levantam diretamente e depois trocam para ir ao mercado, não é? Trocam, fazem só o câmbio, mas o dinheiro é os 20 euros que a madrinha entrega aqui, são os 20 euros que aquela criança vai ter em Moçambique. Não há hipótese nenhuma de fuga, é tudo super, super direto. Isso é uma coisa que ao longo destes anos também tem dado
muita confiança a todos os padrinhos e madrinhas. Até porque há sempre essa questão de dizer isso, que calhar dou e não é entregue. Exatamente, aqui não há essa hipótese. Sim. Luís, também eu sei que para ti este projeto é como se fosse um filho teu. Tu abraças com todo o coração este projeto, dás a cara por ele, dás o coração por este projeto. Eu queria desejar-te a ti e ao projeto as maiores felicidades. Muito obrigada. Agradecer-te por teres disponibilizado para partilhar connosco toda esta riqueza que é estar em missão, que é realmente abraçar Moçambique na infância, sobretudo, porque é aí que começa a vida e é aí que se começam a definir o futuro de cada país também, porque boas crianças serão bons adultos. Hipoteticamente, é assim sempre, não é? Uma criança bem criada, com condições mínimas para poder realmente crescer, terá mais condições para dar futuro ao seu próprio país e a eles próprios. É essa a nossa esperança. A esperança. Também é a minha esperança que este teu testemunho e este teu apelo para que realmente mais crianças sejam apadrinhadas, hajam mais padrinhos. Fica aqui o apelo, fica aqui. Eu nem diria apelo, é sensibilizar as pessoas para esta realidade. Às vezes não sabemos, nem acabamos de dar alguma coisa que nos sobra, ou até que nos faça falta, mas que sentimos bem em partilhar com quem nada tem. E há mais projetos, mas este é o que está aqui hoje. Portanto, quem puder, tiver disposição para isso, disponibilidade interior, sobretudo, podem contactar realmente com o site que a Lígia já indicou no início. Podem também contactar comigo se quiserem chegar até à Lígia. Se calhar a Lígia, não sei se não seria melhor, porque as pessoas às vezes têm um bocado de problemas em voltar atrás, voltar à frente, repetir o nome do site. Sim, e depois quando fizermos a publicação do vídeo até podemos também lá inserir isso. www.afilhadaemmocambique.com. Ok. Lá também tem os meus contactos todos. Sim. Este é um projeto em que eu sou o rosto visível, não é? Mas eu sou apenas um canal em que nada poderia fazer se não fosse a generosidade de dezenas de padrinhos e de pessoas que lhe dão o que tu dizes, muitas delas daquilo que lhes faz falta. E ainda assim partilho. E sou o rosto visível destas irmãs que dedicam a vida inteira a estas crianças, de manhã à noite, de sol a sol, sem sábados, domingos nem feriados, não é? Portanto, elas é que são a essência disto tudo. Tu dizes que és apenas o canal, mas também sem canal não havia ponto de partida nem ponto de chegada. És o que és, graças a Deus que és. E eu quero realmente também agradecer o facto de ter-te conhecido, alguns, e podermos contactar ao longo deste tempo todo, e vamos continuar a contactar. Muito obrigada. Quando houver novidades que sejam pertinentes de divulgar em relação a este projeto ou outro paralelo que tenhas, este canal está aberto para o fazeres. Eu envio-te um beijinho, a ti posso-te enviar um beijinho e a todos posso, não é? Muito obrigado e até à próxima. Obrigada, América. Um beijinho grande. Obrigada. Até à próxima. Obrigada.